Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio de Parabolando Podcast. Hoje estamos no Apocalipse 21 e hoje nós vamos entrar num assunto aqui bastante interessante, na medida, né, desta grande cidade, né, Alfredo? Grande cidade, é. A Nova Jerusalém é uma grande cidade. Você vai ver aqui hoje, temos um... Alfredo, temos aqui um cubo, né? É um cubo aí, ó. Um cubo, um quadrado, né? Que nós vamos aqui exemplificar as medidas da Nova Jerusalém, tá joia? Não deixe de compartilhar esse episódio de hoje, que vai estar no YouTube, né? Segunda-feira, às 8 horas da noite, horário aqui dos Estados Unidos, e aí do Brasil, 21 horas. Também estamos lá no Facebook, estamos no Instagram. Compartilhe o nosso episódio, dê o seu joinha, faça o seu comentário. Alfredo, 2.100 inscritos. Que bênção, hein? Já Graças somos. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva que você receberá os nossos conteúdos, e estamos também preparando grandes coisas, né? Grandes novidades para daqui a uns dias, porque o Apocalipse já está quase no apagar das luzes, né, Alfredo? Já está quase acabando. É isso aí, seja bem-vindo e a bola é contigo, e daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho aqui a história da Nova Jerusalém, essa cidade celestial, mas que tem habitantes, né? Oh, muitos. Ok, então vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Vamos continuando então aqui no livro de Apocalipse. A semana passada nós estivemos falando sobre as medidas da cidade, né? Uhum. A cidade que João via descer do céu. E quando a gente fala de cidade, sempre a gente pensa em tamanhos de cidade aqui da Terra, né? Então, nós temos as maiores cidades do mundo, né? Sim. São Paulo, acho que é a terceira, né? Sim. Quarta cidade maior do mundo, Eu né? não lembro o negócio, eu sei que a primeira é Xangai. Xangai. Então você vai indo aí. Xangai, Pequim, e tá na China. E vai indo, é. Uhum. E aí a gente sempre pensa nessas cidades, né? Com o tanto de pessoas que habitam, como é as cidades e tal. E João olha e vê esta cidade vindo do céu. Ele chama de cidade. Ele fala, eu vi a cidade santa, Jerusalém Celeste, que descia do céu como uma noiva, Sim, ataviada para o seu noivo, né? muito bem. E a semana passada, então, nós falamos sobre as medidas, não é? E a gente prometeu que a gente ia trazer as medidas essa semana. Ah, muito bem, Não ué. é? Então tá aí o anjo medindo a cidade com um metro. Você lembra da fita métrica aí? Fita métrica, Que antigamente se usava isso, né? Quando o pessoal ia fazer a roupa, né? A roupa, os alfaiates, né? Usavam. Alfaiate eu não usava. Você o que mais jovem, com certeza, mas eu já vesti um terno, eu já usei um terno que era o quê? Feito, né? No alfaiate. No alfaiate, sob medida. Rapaz, que Coisa bonita, bem feita, né? O nome se não me engano, o nome do alfaiate era Moacir, se não me engano. Coisa maravilhosa, né? Isso aí, muito bem. Então tá aqui, ele tá medindo, ele chegou e mediu. E olha, quando ele chegou aqui, ó, nós temos um cubo aqui para exemplificar aqui, né? Muito bem. Ok, temos aqui um cubo, né? Então a medida é o seguinte, 2.200 quilômetros assim, ó, de comprimento, 2.200 quilômetros de largura, que é a mesma que a cidade está escrita, é quadrangular, é um cubo, e 2.200 de altura. Então esse cubo, né, a área quadrada, não a área cúbica, né? A área quadrada dá em torno de 4.840.000 quilômetros, sabe? Uau. Só para você ter uma ideia desta cidade, né, que na realidade é um território. O Brasil tem 8.510.000 quilômetros quadrados. Está ali, ó. Então, a Nova Jerusalém seria mais ou menos da metade do tamanho do Brasil. Tá? Reto. Reto, né? Plano, né? Plano. Para você ter ideia, 2.200 quilômetros, você que é brasileiro aí, não sei se é de Brasília ou de Recife, eu conheço a distância, mas a distância entre Brasília e Recife é 2.200 quilômetros. Olha aí, ó. Então, essa seria o tamanho da cidade, o quê? De comprimento, tá? E de largura. E de altura. Né, Alfredo? Muito bem, então tá aí, né? Pra você ter uma ideia, falando em área, né? Por uma área dessa aqui, ó, né, de 4 milhões, né, e 840 mil, a Índia tem 3 milhões e 200 e poucos mil quilômetros. E nela cabem 1 bilhão de pessoas, né? 1 bilhão e 400 milhões. Então, quer dizer, essa cidade cabe muita gente. Muita gente. Não é uma cidade pequena, é uma mega city, né? Uma mega cidade. É uma mega cidade. E também penso o seguinte, né, Alfredo, como a gente estava conversando, tá aqui, ó,
E por que essa cidade também tem 2.200 quilômetros de altura? Por que é tão alta, né? Por que é tão alta? Porque essa é apenas, ó, gente, é uma suposição, claro. não tem nada bíblico isso aqui são as nossas ideias. Eu, né, falando com o Alfredo, eu imagino esse nível, né, de 10 níveis, andares, né, cada andar com 220 quilômetros. Sendo cada andar 220 quilômetros, nós teríamos aí 10 andares, Alfredo. Tá? Você imagina uma cidade, porque aqui está aí aqueles que defendem a teoria da Terra plana, nós temos aqui uma cidade, o quê? Uma cidade plana. Aqui. Muito bem, se nós temos 10 andares, né? Nós teríamos aí 10 andares, se vamos supor que, fazendo uma comparação com a Índia, se tivesse aí 1 bilhão e 400 milhões em cada andar, né? Na sua totalidade, aí nós teríamos nessa Nova Jerusalém, pelo menos 15 bilhões de pessoas. Então ela tem capacidade. Muita gente, né? Ela tem capacidade. Agora, quem vai estar nela, aí é diferente. A cidade é muito grande, cabe muita gente colocando-se assim, né? Como João viu ela descer do céu e foi detalhando, né? Quer dizer, João foi levado a um alto monte e viu a cidade, e ele detalhou a cidade do monte que ele estava olhando. Sim. Então, para ele dar esses detalhes que ele viu, a cidade tinha que ser muito grande. Para ele ver com os olhos, ele olha assim e vê descendo do céu, é uma coisa magnífica, né? Sim. Então ele começa a dar esses detalhes. Então, para quem quer ter uma ideia de como seria a cidade, né? A cidade é assim. Sim. Ela vai descer do céu desta maneira. Muito bem. Mas ela também falou que tem um muro aqui também, né, Alfredo? Exatamente. Aí nós fomos até o versículo 18, né? Dizendo que o muro era construído de jaspe, a cidade era ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Né? Sim. Foi onde nós paramos. Pois é, aqui de acordo com algumas versões, ela teria uma espessura ou altura de 65 metros, né? Você já pensou? Quer dizer, é uma coisa muito linda, maravilhosa, né? Ele diz assim, no versículo 19, os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. Ok. Uau. Então a cidade tem um fundamento, onde estava o nome dos 12 apóstolos, lembram? Os 12 apóstolos estão no fundamento da cidade. Só fazendo um adendo só. Estava falando em construção. A muralha da China. Eu devia ter pesquisado isso, irmão, mas eu não pesquisei. A muralha da China é a única construção feita pelas mãos humanas que pelo satélite você consegue ver. Consegue ver do satélite, né? Certo? Você sabe, e demorou muito tempo para se construir. Sim. Não tem aqui a data, mas foram Ela muito. tem quase 20 mil quilômetros porque foram derrubadas, né? Teve terremoto, enfim, tal. Exato. Mas ela, pelo satélite, se consegue ver a construção dela para você ter uma ideia. Então, aí não é você o tamanho. ter uma ideia, né? E a China é menor do que o Brasil. Não, tá ali o mesmo tamanho praticamente. Eu acho que ela está em quarto ou quinto, tá por ali. O tamanho Então, você vê, né, que coisa interessante. Então, veja que nós lemos na aula passada que no fundamento, a base da cidade, estavam o nome dos 12 apóstolos, eram 12 fundamentos. Sim. Então, como nós vemos a cidade aqui, embaixo da cidade tem 12 fundamentos ok. com o nome dos apóstolos. E aí eles dizem assim, os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. Sim. E aí vai dar o tipo de pedra que era. Então, a cidade parecia jaspe ou diamante puro, né? E os fundamentos eram assim, olha. O primeiro fundamento era jaspe. O segundo de safira. O terceiro de calcedônia. O quarto de esmeralda. O quinto de sardônica. O sexto de sárdio. O sétimo de crisólito. O oitavo de berilo. O nono de topázio. O 10º de crisópraso. O 11º de jacinto. E o 12º de ametista. Ok, então veja. 12 cada fundamento, então seria com um tipo de pedra. Com um tipo de pedra. Sim. Nós falamos que iríamos trazer aqui, isso aqui é mais ou menos o que conseguiu-se achar do original. Então nós temos aqui as cores das pedras da cidade, né? Então nós podemos ver aqui, né? O jasper, esse jasper, não o diamante, como se fala, que é a cidade, isso aqui é o fundamento, seria o jasper dessa cor. Depois a safira, calcedônia, a esmeralda, sardônio, sárdios, crisólito, berílio, topázio, e aí vem
crisóprasos, jacinto e ametista. Então, vemos as cores bonitas. Tem vermelho, tem verde, roxo, esverdeado. São cores muito lindas, né? Quando a gente vê, né? Quando a gente olha e vê essas cores, a gente fica imaginando essas pedras brilhando, né? Pedras brilhantes descendo no fundamento da cidade. E em cada um delas tem o nome dos apóstolos. Agora, lembra-se de que olha que coisa interessante, quando Deus instituiu o templo, o culto, o sacrifício em Israel, o sacerdote tinha que usar um peitoral com 12 pedras também. Sim. Só que nessas 12 pedras, cada pedra era uma tribo de Israel. Urim Tumim, como é que é? Não, o Urim Tumim eram outras peças para tirar a sorte. Essas pedras que ele usava, o peitoral. no peitoral que ele colocava, sim, enganchava aqui, sim, né, colocava o peitoral. Nesse peitoral tinham 12 pedras. E cada pedra era uma tribo de Israel. Então eram 12 tribos de Israel. Na Jerusalém Celeste, as pedras são os apóstolos. Uau! Então veja, que aí, neste caso, tanto são gentios como judeus, a salvação que Deus trouxe para todos. Sim. Então, para nós gentios e para nós que somos igreja, como nós falamos a semana passada, é a doutrina dos apóstolos. Então, 12 pedras, isso significa o peitoral do sacerdócio. Doutrina apostólica. A doutrina apostólica. Então, por isso que ele coloca aqui que nesses 12 fundamentos da cidade, eles eram dessa cor e tem o nome dos apóstolos. É uma coisa maravilhosa, coisa espantosa, né? Sim. Aí ele diz assim no versículo 21, as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma só pérola. Então, são 12 portas. Agora, a porta da cidade, ela é redonda, igual uma pérola. Sim. É uma pérola. Então, imagine essa cidade. Que visão isso. Rapaz, João devia ter, como Deus deve estar, sei lá, ele devia estar muito... Não vou nem dizer a palavra, a expressão. Ele estava realmente... Não é? Transtornado de ver uma visão dessa. Né? Imagine esse homem... Depois que volta dessa visão... Um homem comum, gente, nós estamos falando aqui de um pescador. Qual é o contato? Com quem esse homem teve? O contato... Ele era um homem simples. Ele não era um homem letrado, né, que estava que estava numa sinagoga. Não, né? não. Ele era uma pessoa comum, trabalha ele, né? Pedro, João. Pessoas são pescadores. Pedro e João e Tiago no barquinho. Pessoas de... Como é que fala? Trabalhadores, braçais. Braçais, quer dizer, eles... O contato que eles tinham com riqueza... Não era. Não. Porque o que acontece... Eles não estavam em palácios. Não, eles frequentavam ali a sinagoga da cidadezinha que eles viviam. Sim. Depois em Jerusalém, eles iam ao templo. Sim. Mas para entrar no templo, tinha que ser lá dentro. Porque o templo era dividido, né? Tinha as partes onde os homens ficavam, tinha os pórticos e tinha um lugar santo, onde só entrava o sacerdote. Sim. E o santo dos santos, só o sumo sacerdote. Então lá dentro... Sim. Onde eram as paredes revestidas de ouro e tal. Eles não tinham acesso a essas coisas. Então, o contato com isso era... Isso aqui é uma visão nova para ele, né? Isso aqui muito nova, muito nova. E ele ainda exilado ainda. Quer exilado. Dizer, imagina só o que ele via ali. E vê que coisa interessante. Essa visão foi tão, assim, forte, quando João vê essas coisas, que depois que ele volta da ilha de Patmos, que ele tem todas essas visões, é depois que ele escreve o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito depois do Apocalipse. Sei. Você vê como o Evangelho de João ele é profundo. Sei. Quem tiver a oportunidade de ler o Evangelho de João e começar a ler a linguagem que João usa e o modo como João fala no Evangelho dele é muito profundo. Porque João foi ao céu. Porque para ter aquela linguagem ali é só linguagem divina mesmo. Não tem. Porque ele, de capacidade, né? Não tem como. Um pescador, um homem comum, né, começar a falar, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. As palavras mais profundas de Jesus estão ali no Evangelho de João, né? Eu sou o pão da vida. Né? 15, né? A videira. Eu sou a videira verdadeira. Sim. Então, todas essas palavras profundas de Jesus orando a oração sacerdotal, quando ele ia enviar o Paracleto, essas coisas, tudo tem João. Muita metáfora. Coisa muito profunda. Então, esse homem teve essa visão. E aí ele olhou e viu as portas, eram pérola, uma pérola inteira, as portas da cidade. Que coisa. Né? Uau. Aí ele olha e diz assim,
A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Que visão é essa, gente? Então ele olha a praça, a cidade tem uma praça. Sim. Ó, Um centro, né? é um centro. Então ele olha a praça da cidade, aquela praça linda, era de ouro puro, como vidro transparente. Então é um ouro transparente, brilhante. E aí ele diz assim, nela não vi templo. Porque João estava acostumado a Jerusalém aqui da terra. E na Jerusalém terrestre tem o templo. Tem o templo lá de Salomão. Sim. Uhum. Né? E ele fala assim, eu não vi templo. Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Uau. Ele usa a palavra o Cordeiro. Pai e filho. É, o pai e o filho ali. Por que ele usa a palavra o Cordeiro? Porque na cidade entra aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, né? Sim. Então ele fala, não tem templo, porque o Todo-Poderoso, o templo, o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O pai e o filho ali é o templo da cidade. Não é? E aí ele diz assim... Esse versículo, rapaz, 23. esse versículo 23 aqui é forte, viu? Olha só. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam. Pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, guarda bem isso, a glória de Deus ilumina a cidade, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, veja, não precisa nem de sol, nem de lâmpada, nem de luz, nem de nada. Por quê? A glória de Deus, ela se manifesta em brilho e em luz. Por isso que João fala, Deus é luz. Nas cartas de João ele fala Pai isso, das luzes. muito profundo. Né? Então ele fala assim, Deus é luz. E todo aquele que é de Deus vem para a luz. Então, Deus sendo luz, é Ele que ilumina a cidade. Então, imagina como é essa luz. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, não precisa de sol. A cidade não tem sol. Ela brilha direto. Ela é clara direto. Não tem noite lá. Não é? E ele diz assim... Agora, aqui embaixo, no versículo 24, ele fala... Aqui ele diz... a cidade não necessita nem de sol, nem da lua, para que nela resplandeça, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Amém. Então, como a cidade descia do céu, os intérpretes que interpretam que a cidade santa ficará suspensa no ar, eles dizem o seguinte, as nações andarão à luz dessa cidade. Sim. Então, não vai ter sol e nem lua. A luz sairá da cidade, a luz para iluminar o novo céu e a nova terra. Sim. Não é? Então, por isso que eles interpretam assim. E aí diz assim, e as nações andarão à sua luz e trarão para ela a sua glória e honra. Então, todas as nações, como diz os profetas, virão de ano em ano, virão os reis da terra, virão e trarão todas as suas riquezas, todas as suas a sua glória, elas trarão para Jerusalém, para quem habita na Jerusalém. Então, como nós dissemos, irmãos, que a igreja, nós que somos igreja, que somos salvos, que habitaremos nessa cidade, a igreja é governo. Sim. Né? Nós somos governo e governaremos sobre aqueles que ficarem sobre o novo céu e a nova terra. Como nós somos governo, né? Nós estaremos envolvidos no trabalho de governar os novos céus e a nova terra com Cristo, de reinar com Cristo. E as nações trarão para esta cidade a sua glória. O mantimento, nós não precisamos, claro, com o corpo ressuscitado ninguém precisa de mantimento, mas essa glória será para desfrutarmos da glória como um rei desfruta dos seus súditos. Trarão para a cidade, para que a cidade tenha toda a glória das nações, para que nós, igreja, nós governantes, desfrutemos de toda a glória que há no mundo. Assim como no Antigo Testamento, quando se falava trazei as primícias para o sacerdote, trazei os dízimos para os sacerdotes, trazei as ofertas para os sacerdotes, então todo Israel pegava e trazia todas essas coisas para quem? Para os sacerdotes. E por que a tribo de Levi não tinha herança na terra? Eles não tinham herança. Por quê? Porque a herança deles era o Senhor. Do que estava falando isso? Será que era só algo aqui da terra que estava se falando? É isso.
Isso apontava, Paulo fala que isso era sombra das coisas que haviam de vir. Então isso apontava para nós, igreja, que estaremos nessa cidade, e as nações, como o povo de Israel levava para os levitas que estavam cuidando tanto do ensino da lei, como do sacrifício, como da parte religiosa, como do ensino, como a tribo de Levi ficou para cuidar disso, assim a igreja ficará para governar a terra e as nações trarão para ela. É isso que apontava todo aquele sacerdócio levítico. Apontava para nós, apontava para Cristo. Muito bem. E o que iria acontecer conosco. Sim. E aí no versículo 25 diz assim: as suas portas não se fecharão de dia e de noite, não se fecharão de dia e noite ali não haverá. Porque não há noite onde há a luz de Deus. Sim. Não é? Você dá uma palavra, hein? Não há noite onde há a luz de Deus. Não há noite. Não é? E a ela trarão a glória e a honra das nações. De novo ele repete isso. Sim. E aí no versículo 27 ele diz assim: eita. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Porque estes, né, que eram aqueles praticantes dessas abominações, onde eles estarão agora? Sim. No lago que arde com fogo e enxofre. Isso aqui é apenas uma confirmação, né? É apenas uma confirmação. Então o que acontece? A cidade está lá. O governo de Cristo é uma maravilha, né? Então a cidade está lá. Nós, a sede do governo, assim como no Brasil, onde os governantes ficam? Em Brasília. Sim. A sede, ali estão os deputados, os senadores, o presidente, estão todos ali. A cidade é o lugar onde ficam os reis, que governam o universo inteiro. Novos céus e nova terra. Nós ficaremos ali e governaremos dali. E ali, as portas da cidade estão abertas. E só entra na cidade quem estiver inscrito no livro do Cordeiro. Uau! Lembra que nós falamos do livro do Cordeiro? Sim, claro. Quem que estava escrito no livro do Cordeiro? Somente igreja. Por que só entra a igreja lá? Porque é só governadores que entram lá. É só os governantes que entram na cidade, são os governantes que se assentam para governar, são os governantes que estão na cidade. É a cidade dos governantes, a Jerusalém Celeste. Não é? Porque novos céus e nova terra, essa aqui é apenas uma parte dessa... É a capital. A capital mundial é a Jerusalém Celeste, a capital do mundo. Big capital, uma grande capital. É uma grande capital. Então, lembra que o anticristo vai querer fazer um governo mundial? Sim. É a cópia. Sim. É a cópia do verdadeiro governo mundial, que somos nós. É Cristo, o Rei dos Reis, e nós, seus governantes, que reinaremos com ele, como ele prometeu. Eu lembro, estou lembrando lá de Nabucodonosor, né? Uhum. Veja bem, tá? Nós estamos falando de escravo, nós estamos falando de gente, né? Nabucodonosor com o rei lá, ele fazia o quê? Das províncias, né? Exato. Ele separava, deu para Daniel, deu para Mesaque, Sadraque, Mesaque, Abednego, tinha ali os governantes daquela região, cada um com a sua parte, né? Aí lembra, quando Jesus conta, fala sobre isso, ele fala assim, ó, será assim, vem meu filho, não é? Fosse fiel no pouco, eis que darei muito, toma 2 cidades, toma 5 cidades, toma tanta cidade para governar. Para nós que ele vai dar. Né? Então, você tenha certeza, meu irmão, você é de Cristo, você vai governar uma cidade. Você é governante. Não importa que você seja um pescador igual o João. Aí, ó, rapaz, um cara igual a ele, rapaz. E o nome dele está numa das pedras. No fundamento da cidade. Pedro lá, o outro também, o cara pescador. Simples. Tá o nome dele lá. Lá também. Uau. Não é? Então... Gente simples, hein? Simples. Então, você vê... essas coisas aqui, quando nós começamos a pensar, imaginar, depois, a semana que vem nós vamos entrar no capítulo 22, vai falar sobre o rio que tem no meio da cidade e as coisas que estão ali. Agora, olha que coisa interessante, né? Quando o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, pensais nas coisas lá de cima, onde Cristo está sentado, nessas coisas, não é? O que aconteceu com a igreja desses tempos para cá, que a igreja começou a pensar mais nas coisas da terra. No temporal. No temporal. O temporal já diz, o temporal passa. Isso é um temporal. Temporal vai passar. Exatamente, é um temporal passa. Sim. Não é? Então, o que acontece? Você veja que de quando em quando se levantam pessoas que são usadas mesmo pelo Satanás, pelo
pelo diabo para trazerem certas coisas que levam as pessoas a se esquecerem dessas coisas. E você vê esses filósofos que têm uma influência muito grande na sociedade, né? Você vê que, por exemplo, Nietzsche, que é muito lido por jovens, que gostam de ler Nietzsche, ele dizia assim: irmãos, olhemos para as coisas da terra. Sim. Né? O Bertolt Brecht, ele dizia assim: deixa o céu para as aves. Sei. Uau, rapaz, eu já ouvi outra pessoa falar outra coisa. Diz assim: pés no chão e olhos no céu. Olha só, essa é maravilha. Aí você olha. Deixa o céu para as aves? Essa eu não conhecia essa frase, deixa que as aves que vêm lá vão pensar nas coisas daqui. Sei. Não é? Aí você vê, o Karl Marx, o que ele dizia? Ele pensava, já que o Cristo não vê, nós vamos melhorar essa terra nós. Então vamos pensar nas coisas daqui, deixa essas coisas para lá. Sei. Isso foi entrando no pensamento cristão. E o triste que a gente vê, às vezes, são homens de Deus, homens sinceros. Não são homens sinceros, homens de Deus, pregadores da palavra de Deus, que às vezes se esquecem disso e estão tão preocupados com os governos que passam, que estão aqui, que vão passar. Sim. Né? E lutando por um reino que não é nosso. Né? A única maneira, né, de existir um governo melhorzinho aqui na Terra é quando as pessoas começam a olhar para cima. Não tem outro... Salmo 121. Eleva os meus olhos para onde, gente? Do céu. Para os montes. De onde virá o socorro? Do Senhor. É de lá. É de lá. Por quê? Porque ele que fez, ele que sabe. Ele que sabe todas as coisas. Você vê, quando nós falamos o poder que tem esse país aqui, que é os Estados Unidos, né? É só ir lá em Plymouth, em Massachusetts, e ver a casinha dos Pilgrims que chegaram aqui. Sim. Como era. Isso aqui era uma roça, era um lugarzinho... Morreu metade de frio no primeiro ano dos que vieram. Né? Como é que chegou a isso? Foi fundado por pessoas que vieram para cá para viver a sua fé, olhando para o céu. Eles olhavam para o céu. É porque se olhar para a terra, sabe. Não vai. As pessoas olham aqui tentando consertar as coisas, olhando para aqui. E nunca vai consertar. Né? Se não olharmos para o céu. Então, o que isso trouxe? Muitas pessoas estão frequentando a igreja, buscando soluções para problemas passageiros. E vai passar. Vai ser resolvido, mas vai passar. Vai passar. Jesus me resolve esse problema, só que vai vir outro. E virar outro, e a pessoa passa uma vida dentro da igreja com o olho aqui na terra. Né? Ao invés de olhar as coisas lá em cima. Quando se olha as coisas de cima, muda. Porque quando eu olho a cidade santa, quando eu olho onde eu vou morar, quando eu olho o que eu vou ser e o que está preparado para mim, eu esqueço de certas coisas. Né? Então, por um exemplo, eu não vou invejar o meu irmão. Por quê? Porque nós vamos estar nós dois governando lá em cima. Eu não vou desejar as coisas daqui, por quê? Porque eu sei que tem algo muito melhor para... Eu vou passar por problemas aqui com paciência, porque eu sei o que me aguarda. É olhando para cima que as coisas aqui mudam, não é olhando para aqui. Isso tem invertido. Esses filósofos tiveram muita influência no pensamento de muitas pessoas, e hoje muitas pessoas estão olhando aqui, dizendo, não, nós vamos resolver aqui. Não vai. Quando nós começamos a olhar essas coisas, essa cidade aqui, que está preparada para mim. Ela vem de onde? Ela vem lá de cima. Então, quando começar a olhar para Deus, quando começar a olhar para as coisas de Deus, pregar o Evangelho de Jesus Cristo e as coisas lá de cima, muita coisa se resolve. Olha aqui, é simples, mas não é fácil. Tá? Porque às vezes as pessoas pensam que é fácil. Então, não estamos dizendo isso. Mas o mais difícil ele já fez, que foi o quê? Entregar a própria vida dele, o sangue dele. Foi derramado ali na cruz do Calvário. A dívida foi paga. Agora eu tenho que tomar o quê? Posse de saber quem eu sou. Tá? E saber quem é. É isso que você precisa saber, quem nós somos. Quem nós somos. Meu irmão, Jesus, o Filho de Deus, o Deus que se fez carne, ele nasce numa manjedoura. Não teve um hospital para nascer. Sim. Ele nasce numa manjedoura ali, num lugar simples. Ele nasceu ali. Estava nascendo o Rei dos Reis ali. Não é? Talvez você esteja preocupado em resolver o teu problema imediato aqui agora. Não. Foi muito imediato. Sem saber que você nasceu para governar o mundo, o universo. Meu. Não é? Vai tomar posse, tá? Não se preocupe. Não vai ter liminar que vai te impedir, não vai ter nada. Meu amigo, nada. Lembra o que Paulo falou. O que me separará do amor de Cristo? Fala aí. Não, nada. Fala aí, diga lá.
Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ah, A morte, a espada, a fome. Uau. Né? Nada disso nos separa do amor de Cristo, né? Que se revelou nele. Então, nenhuma dessas coisas pode nos separar. Por quê? Porque o amor de Cristo, ele é eterno. E Cristo preparou para nós. Então, você pode estar passando... Nós passamos na nossa vida por muitos problemas. Sim, né? claro. Talvez está passando por um problema difícil. Mas pensa o seguinte, esse problema vai Passa. passar. E o que me aguarda é eterno, que é essa pronto. cidade santa, esse Tá lugar aí. maravilhoso. Que Eu não sei em qual andar que vai ser, se eu vou morar no térreo ou se eu vou morar lá no... que É só a ideia da minha cabeça, tá, Alfredo? Não, mas... Não sei se vai ser no primeiro, vai ser no meio ou lá no 10º andar, né? Então não sei onde é que vai ser. Só dizer que nós já estamos, né? Estamos lá. Beleza, pessoal? Olha aí, ó. Capítulo 21 se acabou hoje. Próximo episódio nós vamos estar entrando no último capítulo de Apocalipse, o Rio da Vida, né? Maravilha. Para a gente começar o encerramento, né, Alfredo? Dessa bênção que está sendo o livro de Apocalipse. Muitas pessoas têm mandado mensagens Que bom. dizendo do que tem sido o livro de Apocalipse. Lembre-se, Apocalipse não é para você ter medo, é para você ter esperança. Amém? Exatamente, amém. Alfredo, considerações finais, estamos nos despedindo em mais um episódio do Parabolando Podcast. Ok, então meu irmão, minha irmã, pensemos nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado. É lá que nós vamos morar, é lá que nós vamos governar. Problemas teremos, passaremos por tribulações. No mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus, Sim. mas tem de bom ânimo. Exato. Eu venci o mundo e nós vamos chegar lá, Ok. seguindo para o alvo. Sempre. O temporal passa, mas o eterno Fica para sempre. fica eterno. para sempre, permanece. Até o próximo episódio. Bye, bye. Tchau, tchau.